Olá, tudo bem? Eu sou o professor Anderson Mello, sou professor de matemática e a nossa aula de hoje é sobre frequência relativa de uma pesquisa. Em aulas anteriores já falamos sobre frequência absoluta, você lembra? E você sabe o que é uma frequência relativa? A frequência relativa é justamente uma espécie de representação daqueles dados que foram representados na forma absoluta, mas de uma maneira diferente. Para que os dados se tornem significativos em uma pesquisa, devemos recorrer à frequência relativa, sendo esta feita através de dados percentuais definidos como a razão entre a frequência absoluta e o número total de observações. Em uma empresa, foi realizada uma pesquisa a fim de saber a quantidade de filhos de cada funcionário. Os dados da pesquisa foram organizados na tabela seguinte. Então, o que eu trago para você compreender melhor sobre frequência relativa? Aqui nós temos os casais. Ele fala que uma empresa realizou uma pesquisa para saber a quantidade de filhos de cada funcionário. Então, as pessoas que não tinham filhos, zero filhos, eram 30 pessoas. 30 pessoas não tinham filho nessa empresa, certo? 36 pessoas tinham apenas um filho. 60 pessoas da empresa tinham 2 filhos. 24 pessoas da empresa, funcionários dessa empresa, tinham 3 filhos, assim como 10 funcionários tinham 4 filhos. Somando aqui a frequência absoluta, nós temos 160, ou seja, nessa pesquisa que foi realizada através dessa empresa, foram feitas com 160 pessoas, 160 funcionários, ok? E aí eu quero que você compreenda o que é frequência relativa. Ele disse aqui no texto que a frequência relativa é a razão entre a frequência absoluta e o número total de observações. Ou seja, se você quer saber aqui qual a frequência relativa das pessoas que não têm filhos, por exemplo, eu vou pegar a quantidade de pessoas que não têm filhos, no caso 30, e dividir aqui pelo número total de observações, ou seja, pelo número total de pessoas que participaram dessa pesquisa. Então esse 30 vai ser dividido por 160. Por isso que nós temos aqui 30 sobre 160. Ao dividir 30 por 160, vamos encontrar 0,1875. Ou seja, aproximadamente 0,18, não é? O que equivale a 18,75%. Então, não esqueça, hein? A frequência relativa é a razão entre a frequência absoluta, que é a quantidade de uma determinada característica, dividido pelo total de observações, ou seja, o total de pessoas que fazem parte dessa pesquisa, ou até mesmo a representação em forma de porcentagem. Vejamos aqui, dando continuidade à nossa tabela, a quantidade de pessoas que possuem 2 filhos, por exemplo. São 60 pessoas que possuem 2 filhos. Isso equivale a que percentual? Não é? Quantos por cento de pessoas dessa empresa possuem 2 filhos? Veja, para sabermos, vamos pegar 60 e dividir pelo total, que é 160. Essa divisão nos dá o valor 0,375, ou seja, 375 milésimos. Mas como temos que transformar em porcentagem, vamos aqui multiplicar por 100. Ora, essa vírgula anda 2 casas para a direita e assim chegamos a 37,5%. O mesmo acontecerá para 3. Quem possui 3 filhos são 24. 24 pessoas possuem 3 filhos. Ora, mas quantos por cento seria isso? Então, basta eu pegar 24 e dividir por 160, o que equivale a 0,15, ou seja, 15%. Se você acha que não entendeu ainda, vejamos outros exemplos para deixar até um pouco mais claro para você. Na próxima situação, ele fala que as pessoas presentes em um evento automobilístico foi feita a seguinte pergunta: qual a sua marca de carro preferida e qual de maior preferência? A gente pode observar que foi dada uma tabela, pesquisando para o Pedro, qual a marca de carro, ele disse que gostava do Ford, a Bruna disse que gostava de Peugeot, a Anete disse que gostava de Ford e assim por diante, até o Fabiano que disse que gostava de Renault. Pode observar que existem aqui várias pessoas e estas, possuem até marcas em comum, como a gente pode observar o Marcelo, que gosta de GM, e a Meire também gosta de GM. Ora, é interessante inicialmente
organizarmos, né, essas informações em uma outra tabela, com a quantidade, ou seja, com valor absoluto, para assim depois sabermos a preferência em porcentagem, tá certo? Que é a frequência relativa. A outra tabela vai ficar representada desta forma, com as marcas e a frequência absoluta. No caso Ford, quantas pessoas aqui, né, gostam ou têm como preferência a marca Ford? Vejamos aqui o Pedro, certo? A Anete, temos aqui vamos ver aqui uma outra pessoa que gosta de Ford, a Rita, certo? E temos um outro Pedro aqui embaixo. Então são 4 pessoas que gostam de Ford. Assim, também separamos para todas as marcas, certo? Verificamos que o total de pessoas que participaram dessa pesquisa foram 24 pessoas. Então, esse 24 representa o total de pessoas pesquisadas. Aqui, já dá para sabermos qual foi a marca que teve a maior preferência. A marca que teve a maior preferência foi aquela que teve o maior número de pessoas na frequência absoluta. Ou seja, o maior valor na frequência absoluta é 6. Logo, a marca de maior preferência foi a GM. Agora, eu te pergunto, esses 6 aí, essas 6 pessoas, equivalem a quantos por cento? Essas 6 pessoas que gostam de GM representam quantos por cento aí nessa pesquisa? Para sabermos sobre isso, vamos pegar os 6, que é a característica específica da pessoa que tem a maior preferência, né, a marca de maior preferência, dividido pelo total, que é 24. Logo, ficaremos com 6 sobre 24, ambos os valores são divisíveis por 6, 6 dividido para 6 dá 1 e 24 por 6 dá 4. 1 dividido para 4 dá 0,25, que equivale a 25%. Ou seja, 25% aqui das pessoas pesquisadas, né, tem a maior preferência, que é pela marca GM, ok? Ficou claro isso para você? Veja que não é tão difícil, certo? É interessante, inicialmente, você ter claro, bem definido, a frequência absoluta, ou seja, a quantidade específica de cada característica apresentada no problema ou na pesquisa. Vamos para uma próxima situação, uma questão do Enem de 2009, onde ele diz que no quadro seguinte são informados os turnos em que foram eleitos os prefeitos das capitais de todos os estados brasileiros. Aqui podemos observar prefeitos que foram eleitos no primeiro e outros que foram eleitos no segundo turno. E aí o comando da questão traz a seguinte ideia. Na região norte, a frequência relativa de eleição dos prefeitos no segundo turno foi de aproximadamente quanto? Perceba que nesta questão do Enem, nós temos que inicialmente conhecer os estados da região norte. E isso é importante, você saber inclusive, dentro de uma questão de matemática, um pouco de geografia. E aí? Será que você está com a geografia atualizada? Quem são os estados da região norte? Os estados da região norte podemos separar aqui como Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia, Roraima, Pará e Tocantins. Ora, de todos esses estados, podemos observar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estados que fazem parte da região norte. Porém, ele quer saber a frequência relativa, ou seja, o percentual de eleitos, né, dos prefeitos eleitos no segundo turno. Então vamos observar aqui, né, temos aqui nessa primeira coluna Belém, que faz parte da região norte, né, Belém no Pará faz parte da região norte, eleito no segundo turno, então ele faz parte aqui dentro desse processo, ok? Vamos observar outra coisa, outra cidade, Boa Vista, Roraima, né, está dentro da região norte, porém não podemos selecionar Boa Vista porque ela está o prefeito foi eleito no primeiro turno, certinho? Então, essa é a ideia. Será que vamos pegar Campo Grande, faz parte da região norte, Cuiabá, Curitiba? Não, aqui só temos Belém e Roraima, correto? Na segunda coluna, vamos verificar Goiânia, João Pessoa, Macapá, Amapá, veja só, região norte. E Macapá, Amapá, será que ele foi eleito no segundo turno, como foi solicitado na questão? Não, foi no primeiro turno. Então, nós vamos deixar quieto, só são aqueles que foram eleitos no segundo turno. Maceió, Alagoas não faz, Manaus, olha só Manaus, segundo turno. Então, outra capital aí, outra cidade, outro estado da região norte que foi eleito no segundo turno. Depois vejamos Natal,
Palmas, Tocantins, olha só, eleito no primeiro turno, então não entra, certo? Porto Alegre, Porto Velho, olha só, Rondônia, né, também eleito aqui no segundo turno, então vamos pegar aqui. Na terceira coluna, temos aqui Recife, não faz parte da região norte, Rio Branco, Acre, olha só, nossa querida capital, Rio Branco, Acre, porém aqui nessa pesquisa diz que foi eleito no primeiro turno. Não vamos utilizar Rio Branco, tendo em vista que a pesquisa só comenta dos prefeitos eleitos no segundo turno, ok? Então aqui vejamos outras cidades: Rio de Janeiro, Salvador, São Luís, São Paulo, Teresina e Vitória. Todas essas não fazem parte da região norte. Como nós queremos saber a frequência relativa, vamos pegar aqui, são 3 estados, que foram eleitos no segundo turno, dividido pelo total de estados da região norte, que são 7. Então vamos ter a representação da frequência relativa como 3 sobre 7, a razão 3 dividido para 7, que dá 0,42857. Multiplicando por 100 para termos o percentual, vamos ter aí aproximadamente 42,86%, certinho? Então, logo a alternativa correta é a letra A. Então veja que no Enem caem questões também com frequência relativa, ok? Ficou claro para você? Então, veja só, um assunto bem fácil, que você consegue aprender e não é de tamanha dificuldade. Ok? Então, queremos desejar a todos uma excelente aula. Se você não entendeu muito bem, não ficou claro, ou se você quer assistir a aula sobre frequência absoluta, vá lá na plataforma Eduque e reveja todos os vídeos, ok? Um grande abraço e que Deus abençoe a todos.